Paz do Senhor a todos, boa noite. Queria saudar as pessoas que estão lá em casa, nos ouvindo, né? Que eu espero que você abra seu coração hoje, que o Espírito Santo toque na sua vida, nas nossas vidas que estamos aqui e na vida de quem está em casa, né? Nós vamos orar, pedir a Deus para que Deus toque no nosso coração, para a palavra dEle penetrar no nosso coração. Soberano Deus, graças te damos, Pai. E nós te pedimos, Senhor, fala conosco. É a tua palavra, Pai. E a tua palavra, Senhor, diz que ela não volta vazia. Ela vai cumprir o efeito para que foi enviada. Em nome de Jesus, amém. Eu queria ler para vocês o Salmo 27, é o Salmo de Davi. Esse Salmo tem, se nós lermos ele com cuidado, nós vamos perceber que tem algo assim, tem como se fosse dois salmos, mas na verdade é um, né? Tem até duas teses, diz que foi um salmo, Davi fez um salmo, depois fez outro e ia juntar os salmos. Não foi, né? Eu creio que não foi. E tem outro que diz que é um salmo só, né? Nós somos assim. Vamos ler para entender e compreender o que é que Deus quer falar conosco esta noite. O Salmo de Davi, Salmo 27, do versículo 1 ao versículo 14, Davi, ele busca o Senhor de uma maneira tal que nós vemos em outros salmos, mas nós vamos ver aqui o que a gente não vê em outros salmos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim confiarei no Senhor. O versículo 4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Amém? Agora presta atenção do versículo 7 em diante. Ouve, Senhor, a minha voz. Vou ver se é igual o meu aqui para eu não perder. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, compadece-te e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Ao meu coração me ocorreu. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, da tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espiam ou espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. O que me chamou a atenção foi esse salmo.
Depois eu falo para os irmãos. Espera, pois, pelo Senhor. Tem bom ânimo. Fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo o Senhor. Eu fiz umas notações aqui, porque esse versículo, toda vez pela manhã eu recebo um versículo. Eu tenho uma coisa, como acho que a maioria daqui da gente tem, eu recebo esse versículo. Eu gosto de ler o contexto. E esse versículo veio, esse último, 14. E eu lendo, eu vi que esse salmo, e fui estudar, e eu vi que esse salmo tem essas duas partes. Davi, no começo, ele clama. Ele adora. Ele não clama, ele adora ao Senhor. Né? Ele diz quem Deus é. E se nós observarmos, o primeiro o versículo diz assim, Senhor é a minha luz. E um particular desse versículo, se nós prestarmos atenção, o Senhor é a minha luz, só tem aqui no Antigo Testamento. Esse assim, o Senhor é a minha luz. Não tem outro. Eu fui estudar. Eu fui ver. Diz que Deus é luz, Deus criou a luz. Mas nesse versículo, o Senhor é minha luz. Ele não só é luz, ele não só clareia, mas Davi disse, ele é a minha luz. Se nós conhecermos, e já conhecemos Davi, nós sabemos, né, que Davi era um homem de Deus, destemido. Ele estava falando sobre guerra aqui. Mas eu quero falar esta noite sobre medo. Um medo que nos paralisa, um medo que nos amedronta, e o medo que nos adoece. E o medo que nos adoece. Quem nunca teve medo? E o medo é uma coisa, todos nós temos. Todos nós. Medo de altura, medo do escuro, medo da doença, medo de pessoas, medo de ficar sozinho, medo do abandono, medo de ficar velho. Vou falar mais, não. Medo de muitas coisas. Mas uma coisa que nós temos que aprender com Davi, o medo não paralisou Davi. E o pior das nossas vidas é quando o medo nos paralisa. E quando o medo nos paralisa, aí sim nós já estamos doentes. O medo não pode nos paralisar. Muitos homens de Deus, muitos homens de Deus tiveram medo. Na Bíblia nós já vemos isso. Mas uma coisa eles ouviram de Deus. Uma ordem eles ouviram de Deus. Não temas ou não temais. Para não parar. Eu quero que vocês prestem atenção. Eu vou ler eu quero que o pastor Fábio bote aí no 1 Samuel, capítulo 17. Só para a gente conhecer Davi. Só para a gente conhecer a estrutura de Davi. O homem que ele era. E nessa época ele não era um homem formado, né? Era um garoto. Diz assim, eu sei, pois ele, eu saí após ele e o feri e o livrei eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Até o 37, pastor Fábio. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou. Quem livrou Davi? O Senhor me livrou das garras do leão o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. É porque essa tradução eu estava lendo aqui, mas Davi confiava no Senhor. Se nós olharmos o contexto aqui, o que ele disse, se nós prestar atenção, né, ele diz assim no começo, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor não é só luz, o Senhor é minha luz. O Senhor é minha luz. O Senhor não é só salvação. O Senhor não é só salvamento. O Senhor é minha salvação. Como é que ele podia ter medo? E ele continua. De quem terei medo?
De quem terei medo? Davi era um homem habilidoso. Davi era um homem adestrado em guerra. Nessa época ele já era. Antes ele era um menino, matava urso, matava leão. E matou Golias. Por quê? Porque o Senhor era a força dele. O medo não paralisou Davi de jeito nenhum. Olha que Davi está falando num contexto de guerra. Num contexto de escuridão, num contexto de tenebroso. E ele continua. O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Quem temerei? Fortaleza. Fortaleza. Davi conhecia fortaleza. Mas Davi conhecia fortaleza de pedra. Feita de muros. Mas ele sabia que essas fortalezas iam abaixo. Era destruído. Era invadida. Mas quando ele diz o Senhor é minha fortaleza, ele sabia que ninguém podia ultrapassar Deus. Que ninguém podia pegar ele quando ele se escondia em Deus. Outra versão diz o Senhor é a minha força. O Senhor é a luz de Davi. Ele não diz assim, o Senhor é a luz, o Senhor é a salvação, o Senhor é a fortaleza, não, o Senhor é minha luz, o Senhor é minha salvação, o Senhor é minha fortaleza. Glória a Deus. E ele continua, quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Que confiança é essa, hein? Que confiança é essa que Davi tem? Será que nós somos capazes de ter essa mesma confiança que Davi tinha? Quando aquilo, olha, tem medo de todas as maneiras. Tem um medo imaginário que às vezes nem vem na nossa vida, mas nós temos medo. Mas se uma situação difícil chegar na nossa vida, a gente vai dizer como Davi? Para que nós possamos vencer o nosso medo, nós temos que declarar aquilo que Davi declarou. Nós não podemos simplesmente nos paralisar e virar as costas. Nós sabemos o que aconteceu quando Moisés mandou os espias espiar a terra que Deus tinha dado a eles por herança. 12 espias foram. 10 voltaram relatando a história. Josué e Caleb estavam calados. E eles começaram, não, a terra é boa, realmente é isso mesmo que manda leite e mel, né? É produtiva, mas nós não vamos não, que o negócio lá pega. Lá é grande, lá tem homens grandes, gigantes, fortificadas. Nós somos como gafanhotos na presença dele. Por causa disso, por causa desse medo que apavorou todo Israel, eles peregrinaram, eles passaram no deserto 40 anos, até Josué conquistar a terra. Por causa do medo. Mas não acreditaram naquilo que Deus podia fazer. E sabe o que Caleb disse? Não, nós vamos e nós conquistaremos aquela terra, porque foi o Senhor que nos deu. Foi o Senhor que nos prometeu. O medo nos paralisa. O medo nos amedronta. E ele continua. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Davi disse que pede uma coisa ao Senhor e ele vai buscar. Ele pede e ele fica parado. Ele encruza as mãos. Ele diz, uma coisa eu peço ao Senhor. O que é que nós pedimos ao Senhor? O que é que você pede ao Senhor em oração? Nós estamos falando de medo. Tanta coisa que nós temos medo. O que é que eu peço a Deus em oração? Sabe uma coisa que eu tinha medo? O que me amedrontava mais na minha vida, na minha adolescência, era perder a minha mãe. A coisa que me amedrontava mais. Ela era para mim, na minha adolescência, como fosse uma torre forte. Um refúgio. Onde eu corria, me abrigava.
Ela tudo que eu tinha. Eu dizia a ela: minha mãe, se um dia a senhora for, eu irei junto, porque eu não aguento viver sem a minha mãe. Eu não aguento. Era o medo que eu tinha. Uma vez, meus irmãos, eu pedi a meu irmão: me leve para ir com você. Eu quero ver os nossos parentes morar distante. Ele disse: você não vai, que você vai chorar. Eu digo: não vou chorar, rapaz. Ele disse: você vai chorar? Eu digo: não vou. E demorava, porque eram uns 50 quilômetros distante da nossa cidade. Quando eu cheguei lá, acredito que o que foi que aconteceu? Comecei a chorar. E o que aconteceu foi que, na hora que eu cheguei lá, já não tinha mais ônibus de volta. E a gente veio num carro de boi. Porque eu não queria ficar longe da minha mãe, que era meu porto seguro. Até os 17 anos, eu dormia com minha mãe na cama. Minha mãe sabia dos meus medos, das minhas preocupações. Ela era católica, né? Mas graças a Deus que ela aceitou Jesus e partiu para a glória. Mas ela me ensinava. Quando o medo chega, nós temos que nos apegar com Deus. É aquilo que Davi nos ensina. Deus não tem que ser só luz para a gente. Deus tem que ser a nossa luz. Deus não tem que ser só a salvação. Não. Deus tem que ser a nossa salvação. Deus não tem que ser só fortaleza. Deus tem que ser a nossa fortaleza. Amém? E quando nós pedimos uma coisa ao Senhor, busque. Vamos buscar. Davi disse uma coisa: eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Nós sabemos que naquela época não tinha templo. Tinha tenda, tinha um tabernáculo. Umas versões dizem tabernáculo. Mas o que ele busca é a presença de Deus. Naquela época a presença de Deus estava no tabernáculo. E quando Salomão construiu, a presença de Deus foi para dentro do templo. A glória de Deus encheu o templo. Mas na nossa vida hoje, a presença de Deus mora aqui. Mora aí. A presença de Deus não habita aqui no templo. Você não vem buscar a presença de Deus. Você vem entrar em comunhão com os irmãos. Nós formamos uma congregação de louvor e exaltação a Deus. E quando nós pedimos uma coisa, nós temos que buscar. Não espere, busque. E ele continua: pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Ele levar-me-á sobre a rocha. Ele levar-me-á sobre a rocha. Aquilo que ele já disse antes: Deus é minha fortaleza. Uma rocha que fica lá no alto, onde ninguém pode me alcançar. A Bíblia diz que Jesus é a nossa rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Se eu fosse dar um título, isso aqui, cada um pode colocar, vitória sobre o medo. Davi estava dizendo aqui. Vitória sobre o medo. Vencendo os nossos medos. E se a gente fosse dar um título, eu dizia assim: confiando e conhecendo ou declarando quem é o nosso Deus na nossa vida. Aquilo que você está precisando, aquilo que é seu medo, faça isso. Declare: Senhor, estou precisando do Senhor por isso. Nós temos áreas que nós necessitamos mais rápido, a Deus agir mais rápido. Medo paralisa, medo domina, medo nos afasta de Deus. Medo de ser envergonhado, medo de perder o emprego. O que é que nós queremos? Queremos paralisar diante do medo?
retroceder e deixar que o medo nos domine? Ter medo é normal. Ter medo é normal, é de todos nós. Isso é normal. Agora, deixar que o medo paralise um servo do Senhor, nós temos que conhecer a Bíblia. Ah, irmão, tanto medo eu tenho. Se eu fosse me paralisar por cada medo que eu tenho, mas Deus mostra a Davi quem é ele para Davi. E Davi, depois de tudo isso, buscar, que ele queria buscar a presença. E Deus disse assim: busque a minha presença, que ele diz assim, o meu coração. Uma Bíblia diz que Deus falou ao meu coração para buscar a minha presença. Busque a minha presença. E ele disse: eu buscarei, Senhor. E eu buscarei, Senhor, a tua presença, a tua face. Hoje é o Espírito Santo que diz conosco. E podia ser também o Espírito Santo. Hoje é o Espírito Santo, o Espírito de Deus fala ao nosso espírito: busque ao Senhor. Quer vencer o medo? Ore. Quer vencer o medo? Tenha fé. Quer vencer o medo? Jejum. Quer vencer o medo? Busque. É para mim também. É para mim também. O 7, tem um particular do 7 em diante. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim, responde-me. O que aconteceu com Davi? Você já pegou nisso? Já se pegou assim, desse jeito? Ou você amanhece todo quebrado, com os olhos inchados de chorar, buscando a resposta de Deus para aquilo que você precisa. E a resposta ao amanhecer vem. Você, pela manhã, começa a glorificar o nome de Deus, a exaltar. Mas tem dia que você começa o dia glorificando, exaltando, buscando. Deus é minha luz, Deus é minha salvação, Deus é minha fortaleza. Quando vai chegando no final do dia, socorre-me, Senhor. Socorre, ó Deus, eu preciso de Ti. Chega, Senhor, aqui, Pai. Nós somos assim. Davi não era diferente da gente, não. Alguma coisa aconteceu com Davi que ele começou a clamar, não sei. Uma notícia que chegou, não sei. Mas isso nos ensina muito. De eu e você estar preparado para toda e qualquer situação na presença de Deus. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeite com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Davi não está dizendo que o pai e a mãe dele desamparou ele, não, para a gente ter ideia. Davi, na hora da guerra, se eu não estou enganado, o Davi mandou o pai e a mãe para outra cidade, para proteger. Os pais de Davi não abandonaram ele, mas tem muita gente que abandona. Ele diz assim: se meu pai e minha mãe me abandonarem, mas o Senhor não me abandonará. Confie em Deus, confie em Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me pela vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Ele diz assim: eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Davi viveu guerra. Davi foi um homem de guerra, um homem de luta.
Davi venceu guerra. E tem uma paraculada, eu me lembrei agora que Davi, quando ele foi lutar contra os filisteus, ele orou ao Senhor: Senhor, eu posso ir lutar contra os filisteus, eu posso ir para a guerra, posso ir lutar. Deus, vá. E ele foi, venceu, o filisteu foi embora. Mas só que eles foram, se organizaram e voltaram. Davi tornou a orar: Senhor, posso ir? Deus, não. Vai por detrás das tamareiras, espera, quando as tamareiras balançar como se fosse passos, aí vai, porque eu vou na frente de ti, adiante de ti. Sabe o que foi que aconteceu? Davi venceu os filisteus e nunca mais os filisteus voltaram. Por quê? Porque Deus estava adiante de Davi. Ele obedeceu aos 12, ele obedeceu. Moisés disse assim, o Senhor disse assim: vou mandar um anjo na sua frente. Não manda um anjo não, que a gente não vai. A gente quer a presença de Deus na nossa frente. A gente quer Deus nos guiando. Davi sabia em quem confiava. Eu peço aos irmãos que se levantem, fiquem em pé, por favor. Foi esse salmo aqui que me chamou a atenção. Não sei por que Davi falou isso. Não sei por quê. Ele diz assim: espera. Essas mesmas palavras, Deus fala com Josué, não é? Essas mesmas palavras. Anima-te, tem força. Não tenha medo. Ele diz: espera pelo Senhor. Tem bom ânimo. Fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Agora faça assim. Você mesmo, no seu peito. Bata assim. Diz assim: espera pelo Senhor. Fortifique-se o meu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Sabe por que isso me chamou a atenção? Porque tem hora que eu faço isso. Aonde eu estou? Tem hora que bate o desânimo, bate a vontade de chorar, bate aquele desespero, aí eu faço assim: ei, anima-te. Eu falo comigo mesmo, eu digo: anima-te. Você sabe em quem tem crido. Você sabe quem é seu Deus. Por que você vai ficar triste? Você não é assim. E eu não sou mesmo. Uma vez o rapaz disse: Anjo, o que é que você tem? Você está tão triste. Eu digo: não estou triste. Você não é assim. E às vezes eu digo comigo mesmo. Eu disse: Davi. Ou ele pode ter falado assim: alguém vai ler esse salmo e eles vão ouvir isso. Ele pode ter dito: anima-te, Davi. Anima-te. Fortifique-se. Irmãos, Deus está aqui para nos ajudar. Quando eu digo aqui, não é aqui no templo. Eu sei que a glória dele é para ir aqui. E nós sabemos que a glória de Deus, a glória que foi dada a Jesus, já disse assim: Senhor, aquela glória que tu me deste, divide com eles. Não quero só essa glória para mim. Divida com eles, Pai. Divida aqui com eles. Anima-te. Fortifica-te no Senhor. Vamos orar? Senhor da glória, muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado pelo teu servo, Senhor, que nos ensina, Senhor, Davi, as tuas palavras, Pai, que foi dita anos atrás. Hoje, Senhor, parece que nós estamos vivendo isso aqui, Pai. Pai, quantas horas, quantos momentos da vida, Pai, nós ficamos tristes, angustiados. Pai, uma notícia, um problema, Senhor. Mas se nós declararmos como Davi declarou, que o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é a nossa fortaleza. Por mais que os inimigos venham se acampe contra nós, queiram nos destruir, são eles, Senhor, que vão tropeçar e cair, ó Deus. Nós permaneceremos em pé, porque o Senhor é a nossa fortaleza. Mesmo que o inimigo nos cerque, Pai, acampe contra nós e a guerra seja declarada contra a nossa vida, mesmo assim, Senhor, confiaremos em Ti, Pai, na Tua presença, Pai.
Pai, nós, Senhor, que Tu fala ao nosso coração, Senhor, buscai a minha presença. E nós, Senhor, buscaremos a Tua presença, ó Deus. Porque nós queremos nos fortificar em Ti, Senhor. Ter ânimo, dobrar o nosso ânimo, Senhor. E seguir em frente, Senhor. Porque um dia o Senhor vem nos buscar. Pai, muito obrigado, Senhor. Porque todas as vezes, Senhor, que o desespero, não só na minha vida, mas na vida dos meus irmãos, nós clamamos a quem pode nos socorrer. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. E faz a Tua vontade, Senhor, nas nossas vidas. E assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.